Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. Vamos pensar um pouquinho por quantos acontecimentos climáticos extremos já passamos só nesse ano. Secas com incêndios, chuvas intensas, furacões. A crise climática já não é algo do futuro, ela está acontecendo no presente. Nesse cenário nada animador, será que uma tecnologia que é tão falada, a inteligência artificial, pode ser uma aliada? Para a gente debater um pouco sobre isso, está com a gente aqui hoje o professor Marlon Mainart. Ele é professor na graduação de Gestão Ambiental do SENAC EAD e também doutor em Ciência e Tecnologia, com foco em análise e monitoramento ambiental. Seja muito bem-vindo, professor, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, prezada Carolina, na TV Câmara e Rádio Câmara Bauru. Excelente pergunta e eu vou iniciar em 2 momentos. O primeiro momento eu vou trazer os aspectos positivos, porque eu acredito e penso e cada vez mais nós estamos percebendo que a IA está se tornando uma aliada poderosa neste combate à crise climática. Devido a uma série de fatores, ela pode processar grandes volumes de dados de maneira muito rápida e eficiente. Por exemplo, com a IA, nós conseguimos aí identificar padrões como estabilização ou até mesmo o aumento das concentrações de gás na atmosfera, ocasionado, por exemplo, pelas queimadas que estamos vivenciando nesse ano de 24, que certamente, quando finalizarmos esse ano, vamos perceber que as emissões são maiores do que do ano de 23. Veja, ter esse auxílio é fantástico. No entanto, a sua pergunta ela é importante porque traz uma reflexão. Entretanto, ainda existem resistências ao uso da IA, e eu destacaria aqui nessa nossa conversa inicial 3 aspectos. Primeiro, falta de compreensão sobre a tecnologia, o bom uso e o mau uso. Segundo, preocupações com a privacidade e segurança dos dados, quando alimentamos o sistema para tirar as nossas dúvidas e conversar com a máquina. E terceiro, necessidade de investimentos em infraestrutura tecnológica para que a gente possa ter acesso de fato à inteligência como um todo. Então, para fechar essa primeira reflexão, eu acredito que à medida que as evidências dos impactos positivos, como eu trouxe no início, forem sendo evidenciadas, essa questão de limitações poderão e certamente serão aí superadas. Penso nisso e tenho certeza que em breve teremos sucesso nesse avanço. Você fala nessas limitações do uso da inteligência artificial para esse caso específico. Existe também alguma resistência em relação ao uso dela? Ou, no geral, as pessoas, as organizações são mais entusiastas com o que a inteligência artificial pode trazer? Eu penso e tenho identificado que existe um equilíbrio. Mas de uma maneira geral, o entusiasmo pelos resultados, pelas respostas, tem se identificado que é um potencial muito grande. No entanto, essa questão da ética é algo que certamente nós temos que tomar bastante cuidado e atenção, mas sim é com entusiasmo. Quando a gente fala em crise climática, é algo bastante extenso que engloba muitas coisas, né? A gente fala do clima, fala dos biomas, fala da própria vida em cidades, né? Em grandes cidades ou pequenas. Então, pensando nesse cenário tão amplo, você poderia comentar quais as principais aplicações da IA, da inteligência artificial, para lidar com a crise climática atualmente? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas agora trazer um pouco mais detalhado. Não, perfeito. Eu acredito que o papel da IA nestas últimas, informações que nós temos identificado em vários campos, principalmente aqui na nossa reflexão em relação à redução dos impactos climáticos, é de extrema importância. Para essa nossa conversa aqui, eu poderia aprofundar, em 4 principais pontos, né. O primeiro, certamente eu gostaria aqui de falar do monitoramento e análise de dados climáticos, né? Esse é um tema que particularmente tem muito interesse. A inteligência artificial ela pode ser utilizada para examinar grandes volumes de dados, dados esses fornecidos por satélites, por sensores. Com isso é capaz, por exemplo, de prever eventos
que já vêm sendo identificados por dados que a princípio não tinham sido avaliados e a IA consegue processar, por exemplo, prever enchentes, prever secas, queimadas, com maiores resultados, considerando esse apoio, esse auxílio na leitura dos dados. Além disso, né, a IA ela pode ser utilizada, que é um interesse que eu vou falar também num outro momento, se possível, na emissão de gases poluentes, ou seja, os órgãos fiscalizadores controlam diariamente a emissão desses gases, e a gente pode utilizar a IA para monitorar esses gases e perceber quais são os gases que mais têm sido emitidos, aqueles que estão tendo aumento constante, aqueles que estão estáveis, como por exemplo o SO2. Nesse sentido, um segundo exemplo, de um total de 4 que eu penso aqui, redução de emissões. A IA, por exemplo, ela pode ser utilizada, e isso já tem sido aplicado em vários setores, para consumo de energia. Olha que interessante, prédios inteligentes com construções e indústrias mais eficientes. Nós falamos muito de indústria 4.0, já estamos indo para 5.0. Certamente ela vai precisar do uso da IA para identificar pontos de desperdício e melhorias nesses espaços, facilitando e com certeza investindo em energias renováveis. Outro aspecto ainda dentro desse setor, adaptação aos impactos climáticos. Nós temos visto queimadas recentes, países próximos como os Estados Unidos com tornados, o Wilson aí que nós estamos identificando, são pontos importantes que a IA consegue prover e nos auxiliar nas antecipações desses possíveis desastres ambientais, e algo que, como professor, não posso deixar de falar, a educação ambiental, o bom uso da tecnologia com destaque à IA, tornando o aprendizado mais acessível, esses jovens, esses estudantes que já vivem a tecnologia, mas nós temos que trabalhar com o bom uso da IA. São pontos que eu penso e acredito bastante que devemos seguir. São bastante amplos, né? E existem exemplos, projetos concretos que já estão utilizando de uma maneira bem sucedida a inteligência artificial e trazendo resultados nesse combate à crise climática. Inclusive, pensando, né, a gente aqui teve no Brasil, no Rio Grande do Sul, o caso dos desabrigados nos abrigos, parece que teve uma organização com algum tipo de tecnologia. A gente teve também, muito recentemente, o furacão Milton nos Estados Unidos. Essa tecnologia, a inteligência artificial, foi utilizada nesses casos ou em algum outro que você gostaria de comentar? Ah, sim. A IA ela tem desempenhado um papel fundamental nesses exemplos que você trouxe, atualizadíssimos, né, na redução das consequências da crise climática. Eu também, aqui para a nossa conversa, destacaria pontos como, aí eu vou detalhar, monitoramento e previsão de desastres ambientais, eficiência energética, gestão de recursos, tem algo muito importante acontecendo nas áreas agrícolas e aí agrícola sustentável e a gestão de resíduos. Bom, na parte de monitoramento e previsão de desastres, que é exatamente esses casos que nós estamos identificando, é fundamental a precisão dos especialistas trabalhando em conjunto com a IA para ter respostas mais eficientes e emergenciais. Então, ao analisar grandes volumes, por exemplo, a gente consegue comparar dados da emissão de gases em São Paulo, por exemplo, aqui na capital onde eu estou, com a CETESB, que fornece relatórios diários de 1994, 2004, 2014, 2024, e prever o que vem acontecendo com diferentes gases como SO2, CO2, monóxido de carbono, material particulado. Recentemente, por volta ali do dia 10 de setembro, nós fomos classificados, por conta das queimadas, como o estado com o pior local do mundo para se viver naqueles períodos de 2, 3 dias. Felizmente, dias depois veio a chuva e aí praticamente melhorou a qualidade. Mas, recentemente também tem aumentado. Eficiência energética, né? A IA melhorou o consumo de energia, tem melhorado, mas, Carolina, tem um detalhe importante. Quando nós falamos em energia renovável e não renovável, o Brasil se destaca, próximo de 45%, usando fonte de energia renovável, mas o mundo não chega em 20%. É um dado assim extremamente preocupante. O mundo em 2024 não utiliza mais do que 20% de fonte de energia renovável. Então, a IA deve certamente ser utilizada e nos ajudar. Dois últimos casos: gestão de recursos hídricos e agrícolas sustentáveis. É importante pensar a IA na agricultura, por exemplo, no campo da agricultura, sendo utilizada para prever secas e chuvas intensas. Eu fico com um olhar triste quando eu vejo uma reportagem de um programa rural, o agricultor
produtor triste porque choveu demais, ele não vai colher, ou não choveu, ele também não vai colher. Então é importante ter previsão e usar a IA nesse sentido, e não podemos fechar esse raciocínio sem falar da gestão de resíduos, né? Então a IA pode ser também empregada para propor o melhor tratamento e caminho desses resíduos, ou vamos considerar o melhor dos cenários, esse resíduo que foi para um aterro sanitário, na entrada esse caminhão traz ali X toneladas durante o final do dia, e com o auxílio do IA, prevendo quanto de gás metano poderá ser produzido, e ao invés de queimar e liberar gás carbônico para a atmosfera, utilizar esse biometano como combustível para o próprio caminhão ou como energia elétrica para o próprio aterro. E aí, essa estimativa, quem pode fazer conosco é a inteligência artificial. E a inteligência artificial é uma tecnologia que demanda desenvolvimento, demanda inovação, investimento. De quem é o papel de desenvolver a inteligência artificial especificamente para ajudar na crise climática? É possível a gente pensar, inclusive, em colaborações entre governos, instituições de pesquisa e empresas para caminhar nesse sentido? Ah, sim, perfeito. A colaboração entre esses setores, eu diria que é essencial. Não temos outro caminho a não ser a colaboração das indústrias, do governo, nós, onde eu me enquadro, instituição de ensino, os estudantes de diferentes áreas. Então, eu penso que a colaboração entre esses setores é essencial. Melhorando ainda essa nossa relação aqui, entendimento, por que que é essencial? Primeiro, porque nós precisaremos ter compartilhamento de dados e recursos. Então, nós estamos falando de dados, de fornecimento de informações de um município, de um estado, de um país, e isso é importante que governos e instituições de pesquisas podem fornecer dados, possam fornecer dados ambientais, enquanto empresas coletam informações operacionais. Outro fator que você destaca, que eu também concordo, é a questão política, né? Então, nada disso vai acontecer se nós não tivermos a influência do governo, seja ele estadual, municipal e com certeza federal, onde nós temos ali a importância das regulamentações, que vá de fato incentivar o uso ou não, né, da inteligência artificial, torcemos aí pelo aspecto positivo, promovendo inovações sustentáveis e criando aí um ambiente propício para o desenvolvimento de novas tecnologias. E por fim, né, investimentos conjuntos, tanto no privado quanto no público, e algo que eu sempre destaco com os nossos estudantes, converso com as pessoas que me perguntam, ética na IA. É crucial garantir soluções que viabilizem a ética, porque nós estamos pensando nos benefícios sociais, nos benefícios ambientais e principalmente na minimização de riscos. Então, a ética na IA é fundamental. Agora que a gente já entendeu todo esse cenário que está acontecendo agora, né, de desenvolvimento, desse uso da inteligência artificial na crise climática, que é algo que está acontecendo, está todo mundo percebendo, né, vivenciando de alguma forma ou outra. E para a gente terminar a nossa conversa, trazer um pouco mais ainda para o futuro esse nosso olhar, quais as tendências que a gente ainda pode esperar para o uso da IA no enfrentamento da crise climática, para que rumos, que caminhos esse desenvolvimento da tecnologia tem ido? Ah, perfeito. Diante de tal complexidade e da urgência da crise climática, né, uma das suas perguntas, se eu não me engano, a primeira, deixou claro e evidente, né, não temos como negar os impactos ambientais que não é mais no futuro distante, é o presente, né. Então, temos aí, eu posso aqui, organizar em algo que a gente já vem utilizando, que é o que o pessoal chama de internet das coisas, né. Então a gente tem equipamentos, a gente conversa com esses equipamentos, e a IA é mais uma delas. Então, a combinação da IA com esses nossos dispositivos, como celular, entre outros, que já estão de fácil acesso, por exemplo, vai facilitar na utilização de sensores em plantações que podem aí coletar dados como umidade do solo, usar a IA para melhorar a fluidez dos resíduos de desperdícios, por exemplo, no uso de água. Eu falei há pouco da ética, né, então é fundamental que a gente tenha soluções que venham maximizar o crescimento, principalmente nos benefícios sociais e ambientais. Também a IA mais acessível, né, aquela IA que a gente vai com certeza utilizar de forma mais ampla, precisa novamente de incentivos. Então, desenvolver ferramentas de IA que possam ser facilmente implementadas por diversas comunidades. Por exemplo, lá no Centro Universitário Senac,
Nós temos uma proposta, inclusive, para começar em 2025, com nossos estudantes de iniciação científica, o uso da inteligência artificial, empregando os dados fornecidos, por exemplo, CETESB São Paulo, INEA Rio de Janeiro, entre outros órgãos fiscalizadores, para identificar os principais gases e prover estudos na agricultura, nas cidades, nas áreas rurais, para prever principalmente os dados do passado e olhar para o futuro usando inteligência artificial. Então vamos continuar olhando para o futuro, olhando para o nosso meio ambiente, por meio da tecnologia também aí, que pode ser uma aliada se usada de maneira correta e bem pensada, como a gente tem falado aqui nesse nosso programa, nosso Espaço Aberto. Muito obrigada, professor Marlon Mainart, por essa participação aqui no Espaço Aberto e obrigada a você também que nos acompanhou aqui na TV e Rádio Câmara.